Olá, quanto tempo, não é mesmo? Estamos de volta depois de muito tempo. Para mais uma aula de matemática D. Aula 9, né? A Raquel deu a introdução de trigonometria para vocês. Ai, quem viu a Mila no outro vídeo aqui, Mimi. Dê oi. Oh, essa é a Mila. Dá oi, Mimi. Oi, Mimi, oi. Ela tá tímida, não quer dar oi. Quer só ficar no sol. Então tá. Então, seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico não é uma aula muito longa, tá? E para a gente conseguir ver seno, cosseno e tangente no círculo, a gente tem que ver algumas outras coisas antes. Então tá, de novo, ó, carinha da nossa aula aí, para vocês. Tem um só aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo tampar ele. Tá. Vamos ver se consigo tampar. Aí. Então tá, agora foi. Agora ficou bom. Ficou bom. Então tá. Aula 9, seno, cosseno e tangente no círculo. Essa é a cara da aula pra quem tá perdido, tá? Então vamos lá. Deixa eu me puxar pra cá. Mandando coisa. Aí. Então tá bom. Aula 9. Vamos primeiro falar de medidas de arcos e ângulos, tá? Que eu acho que vocês já viram na aula 1 do Vitor sobre ângulos. Então, essa é a cara do cara que mede as coisas, né? As medidas dos arcos e dos ângulos. O nome disso aqui, para quem não sabe, é transferidor. E você pode encontrar ele de 360 graus ou de 180 graus, que é a metadinha dele assim. Para que serve? Você vai pegar esse bicho aqui, colocar no centro que sugere a figura, né? Centro G, que a gente chama CG, da figura, e vai medir quantos ângulos tem as aberturas dos polígonos. Das figuras, dos polígonos, etc. Então, esse é o transferidor que eu queria mostrar. E nesse aqui não tem, mas nós temos dois tipos de jeito de medir ângulo e arco, que é grau e radiano. Então, nós temos os graus, que variam de 0 a 360 graus, e temos os radianos, que é de 0 a 2π, tá bom? Vamos lá, o que a gente precisa saber disso? Primeiro que as medidas, elas, como eu já falei, tem dois, nós vamos separar em duas partes a aula. A primeira parte, vamos falar sobre graus, e a segunda parte, nós vamos falar sobre radianos. Tá voante lá. Aí, quase caiu minhas coisas lá. Então, uma volta no ciclo trigonométrico tem 360 graus, que é aquilo que vocês mais usam, é grau. Não sei porquê, mas é grau. Vocês usam bastante em triângulo com Vitor, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se 180 graus é a soma de metade de um círculo, 360 é o total, que é o que ele está falando ali. Uma volta no ciclo tem 360. Então, ó, eu vou sair sempre de A e vou no sentido anti-horário, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas no sentido anti-horário. Então, 90 graus, cheguei aqui 360 graus, mais essa abertura, mais 90, que é 270, mais 90, que é 360 graus, certo? Então, isso daqui inteiro tem 360 graus. E o que são essas aberturas? É a medida desses ângulos aqui, ó. É o ângulo que mede, certo? E não o comprimento da circunferência. O ângulo, tá? O ângulo 90, 180, 270, 360. Daqui tem, ó, as referências. Um ângulo reto é igual a 90, dois ângulos retos é igual a 180, né? Esse mais esse. Três ângulos retos, 270. Quatro ângulos retos, 360 graus. Então, isso é em graus, certo? E agora a gente vai falar de radianos. Um radiano, ele é o arco de comprimento igual ao do raio da circunferência em que se determina o arco. Aí fica confuso. O que é? Pus uma figura para vocês verem. O que é um radiano? É o comprimento que tem, se eu tenho um raio R, esse comprimento. Se eu pegar uma reguinha e pôr aqui e medir esse raio e medir esse comprimento de corda que está aqui, ó, eles são iguais. Isso quer dizer um radiano, certo? É daí que veio a parte do radiano. Medidas de arcos e ângulos radianos. Podemos dizer que a medida de um arco em radianos equivale ao número de vezes que o comprimento do raio cabe nesse arco. E daí que vem aquela pira lá do Vitor do comprimento ser 2πr. Vem daí. Porque, olha só, se eu pego uma fatia e eu sei que o comprimento do raio é
2πr, se eu dividir pelo raio, porque é o comprimento que ele tem, quantas vezes cabe, dá 2π radianos. É daí que vem toda essa coisa de que todos os ângulos valem, somatória dos ângulos de um ciclo, 360 graus, é igual a 2π. E daí aqui temos as subcaracterísticas, subdivisões, supercaracterísticas, foi horroroso. As subdivisões. Um ângulo reto é π sobre 2, 2 ângulos retos é π, 3 ângulos retos é 3π sobre 2 e 4 ângulos retos é 2π. Como assim, professora? Lá não tinha dito para vocês que aqui um ângulo reto é 90 graus? Lá eu estou dizendo para você que 90 graus equivale a π sobre 2, que é a mesma coisa de substituir o π por 180. A gente vai falar disso agora. Vamos lá. Que a gente tem as medidas de árculos e ângulos na conversão das unidades. Graus para radianos. É simples, é regra de 3, é a aula da Raquel de regra de 3. O que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer uma regra de 3. Olha só, como é que eu transformo 60 graus em radianos? Você pode usar o que você quiser. Você pode usar que 60 é igual a x e que 2π e que 360 é igual a 2π. Ou nesse caso, o jeito que ele faz 60 graus é igual a x, que é o valor que eu quero descobrir em radianos, e 180 é igual a π radianos. Certo? Então, você vai fazer uma regra de 3 normal. Divide 180 por 60, dá 3, né? Daí fica π sobre 3 radianos. Então, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Certo? Medidas de ângulos. Read. Eu adoro read, Criminal Minds. Adoro. Agora, radianos para grau. É o mais fácil ainda. Para converter radianos para graus, você simplesmente substitui o π por 180. Então, por exemplo, quanto que é 4π sobre 3 em graus? Você faz 4 vezes 180 divididos por 3. É só substituir o π por 180 graus. Porque eu sei que 2π radianos é igual a 360 graus. Então, se eu tenho 360 é igual a 2π, eu sei que 180 é igual a π, certo? Muito easy, muito easy. Tem muito aluno que confunde essas duas coisas, mas é bem tranquilo, na verdade, gente. Se vocês souberem quanto que equivale 1π radiano e 2π radianos, fica bem tranquilo de resolver. Circunferência trigonométrica e arcos côngruos. Agora a gente chegou na parte 2 da aula. O que é isso, professora? É uma coisa muito, assim, básica de trigonometria, mas que se você não pega isso daqui, você vai patinar lá para frente. Então, por favor, prestem bastante atenção nessa parte. Primeira coisa que vocês precisam saber da circunferência trigonométrica e dos arcos côngruos. Na circunferência trigonométrica, no círculo trigonométrico, no ciclo trigonométrico, nós vamos dividir sempre em 4 quadrantes. E sempre eu vou andar para o lado anti-horário. Então, nesse caso aqui, eu parto daqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Então, eu tenho 4 quadrantes. E aí, aqui temos as características, né? As medidas dos arcos em ângulos e radianos, para vocês verem, ó. 0, que é 0 radianos, 90 graus, né? Que é π sobre 2 radianos, e assim por diante, tá? Olha só, pus um GIF. Ó, 30, 45, 60, 90. Tô andando para cá, ó. E o que é isso? São as medidas dos arcos aqui, ó. São as medidas desses graus, em graus, né? No caso. Certo? Então, é isso. Ó, 360. Vamos de novo. 0, vai de novo. 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. 120 graus, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360. Então, andando. Se fosse radiano, seria 0, π sobre 2, enfim, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Então, isso é a primeira coisa que você precisava saber. E agora, os arcos côngruos. O que é isso aí? Para que serve esse negócio de arco côngruo? Serve o seguinte, porque às vezes eu dou uma volta. Se eu dei uma volta no círculo trigonométrico, eu fui de 0 a 360. Se eu der mais uma volta, eu vou sair de 360 e vou dar mais uma, 720. O que isso quer dizer? Que eu tenho infinitos arcos. Porque se eu ando para cá, uma volta, 360, mais uma volta, 720, mais uma volta, não sei quanto que é, 720 mais 360. Então, assim, a gente vai ter infinitos arcos
com medidas de ângulos diferentes, mas que têm a mesma correspondência. Ó, por exemplo, neste caso eu coloquei 3 para vocês verem. Nesse caso aqui, eu só andei esse pedacinho de A para B, certo? Que é o número π sobre 3, está associado ao ponto B. Beleza. Agora, se eu faço π sobre 3 mais 2π, o que é isso? Π sobre 3. Agora, eu vou dar mais uma volta. Cheguei aqui de novo no ponto B, ou seja, eu tenho o mesmo valor no eixo X correspondente para o ponto B. Agora, se eu saio, ando π sobre 3, dou mais uma volta, depois eu dou mais uma, eu vou chegar no ponto B de novo. E esse ponto B vai ter o mesmo correspondente em X e em Y. Porque é a beleza da trigonometria. Você vai ter infinitos arcos côngruos que vão ter o mesmo valor de X e Y. Por exemplo, nesse caso, se a gente fosse encontrar em graus, né? Seria 180 divididos por 3, 60. E os outros valores a mesma coisa. Seria 60 mais 2 vezes 180 e 60 mais 2 vezes 2. Não é 180. É 360. É 360. Esquece isso aqui. Então, beleza. Isso aqui está errado. Seria 2 vezes 180, né? Ah, não, tá certo. Burra. 2 vezes 180 e 2 vezes 2 vezes 180. Porque ele está falando andar meio e andar meio, né? Então, beleza. Isso é muito... Para que você vai usar isso? Isso aqui você vai usar, sabe por quê? Para fazer redução para o primeiro quadrante. E aí, coisas da aula de exercícios. A gente tem lá um exercício que a gente bolou, enfim, que é de redução para o primeiro quadrante. Tem um macete super bom, mas está na aula de exercício, tá? Porque é para resolução de exercício. Que você nunca mais vai errar. Então, agora a gente entra no que de fato é a aula 3, sendo cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Olha só. Então, tá. Se o círculo trigonométrico ele é composto de eixos cartesianos, né? Ele é nada mais, nada menos que uma expansão do eixo cartesiano, expansão é ótimo, colocado numa circunferência de raio 1. Isso que é o círculo trigonométrico, a circunferência trigonométrica. Sempre vai ter raio 1. Isso que é o que significa, né, no caso. Vamos começar... Ai, meu pé dormiu. Por exemplo, se eu vou pegar aqui um ponto aleatório na minha corda aqui, entre 0 e 90 graus, tá? E vou traçar esse triângulo aqui dentro. E vou colocar um ângulo alfa aqui. Se eu quiser descobrir o seno desse ângulo, seria PM divididos por PO, que é o que vocês viram com a Raquel. Seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Acho que vocês viram, né? E tangente é coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Viram sim. Tem um cachorrinho latindo, Mila deu um pulo aqui. Mila, está tudo bem, Mila? Fica tranquila. Tá tudo bem. Seria PM sobre PO, só que PO é 1. Por quê? Porque o raio da circunferência é 1. Ou seja, o seno de alfa nada mais é do que a corda PM. Se eu pegar essa corda e projetar ela para cá no eixo Y, eu ficaria com esse comprimento aqui, ó, né? PM. Agora, se eu fizer o cosseno, vai ser o contrário, né? Vai ser cateto adjacente, OM, sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, OM, que é a projeção do eixo X. Beautiful, professora. É muito beautiful. Olha só a tangente. O que é a tangente? O eixo da tangente, ela não tá no círculo trigonométrico. Por quê? Ali, quando eu fiz todo aquele negocinho ali, eu descobri que o seno está no eixo Y e o cosseno está no eixo X. Por quê? Porque a hipotenusa é 1. Se a hipotenusa é 1, eu posso simplesmente reduzir dizendo que é o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, se eu quiser. Certo? Agora, a tangente está um pouco tangente ao círculo trigonométrico. Por quê? Porque ela é um eixo que fica aqui tangente. E para eu encontrar o valor dessa tangente, eu tenho que esticar essa cordinha. Eu estico e o valor da tangente vai estar no eixo da tangente, certo? Só que muitas vezes, essa tangente o cara não põe no desenho. Então, você tem que saber que a tangente está tangente ao círculo trigonométrico, porque ela é a tangente. E eu estou falando tangente tantas vezes para você saber que tangente está ali. E o Vitor já explicou para você que é a tangente, né? Eu encosto é apenas um ponto. Por isso que é a tangente. Ó, aí o que acontece? Agora a gente chega numa parte... para descobrir, para saber valores de seno e cosseno dos arcos notáveis. Vocês viram a música do Jingle Bells, né? E aqui tem mais um pedaço, tá?
Então, como é que a gente vai decorar esse negócio? Primeiro quem tá sem sono tá de pé. Então, quem tá sem sono tá de pé, que é o seno. Quem tá com sono tá deitado, certo? Então, é isso que vocês precisam descobrir. Quem tá tangente, que é a tangente que passa aqui do lado. Tá vendo que tá 1, menos 1 e menos 1? Por quê? Porque a gente tá falando de um eixo cartesiano. Se estou falando de um eixo cartesiano, tudo que tá para a direita é positivo, para cá, né? Positivo nesse caso, tudo que tá para a esquerda é negativo, certo? Tudo que tá para cima é positivo, tudo que tá para baixo é negativo. Só que agora a gente vai ter que analisar um por um. Por exemplo, o meu seno, ele não tá variando no eixo Y. Se ele está variando no eixo Y, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto. O cosseno, ele não varia no eixo X? Se ele está variando no eixo X, ele é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. E a tangente? Se a tangente é o seno pelo cosseno, basta eu dividir um pelo outro, como a Raquel disse, é só fazer jogo de sinal. Mais dividido por mais dividido por menos, menos dividido por menos dividido por mais, menos. Ou seja, só basta. Ou não, se você quiser decorar, ele é positivo, negativo, certo? É isso. E aí, temos os valores da nossa tabela. Por quê? Spoiler! Vamos voltar. Se o seno está variando no meu eixo Y, eu sei que o valor de seno em 0 graus, se eu projetar, se eu pegar essa bolinha, colocar um holofote nela aqui, fazer a projeção dela no meu eixo dos senos, eu vou descobrir que o seno de 0... Professora, tá acabando a bateria. A professora vai pôr aqui. Sabia que estava muito bom para ser verdade. Estava muito bom para ser verdade. Tchau, gente. Eu voltei. Não voltei ainda, porque é bom pôr na tomada e pôr o cabo também, né? Agora eu voltei. Sorry. Ó, então, se eu colocar uma bolinha aqui no comprimento do meu arco em 0 graus aqui, ó. Colocar uma luz aqui, projetar o valor lá no eixo seno, eu descubro que seno de 0 graus é 0. Agora, e se eu faço ao contrário? Projeto uma luz no eixo dos cossenos, aqui pra cima, assim, ó. Tem uma luz aqui pra cima. Lá em cima. Tentando pegar aqui. Lá em cima do cosseno. Tem uma luz lá, em cima. Se eu projetar aqui, eu descubro que o cosseno é 1. Que seno de 0 graus é 1. Então, sempre um vai ser 1 e o outro vai ser 0. Um vai ser menos 1, o outro vai ser 0. É isso daqui que está nesta tabela. E na aula de exercícios, eu vou ensinar vocês a como fazer isso uma vez só, para vocês nunca mais esquecerem, certo? Então, aula de exercício. E daí aqui a tabelinha com os valores do 0, 90, 180, 270, 360, tá? Para vocês não esquecerem. E também tem a parte da Raquel aqui. A parte da Raquel é ótima, né? Raquel, você é dona da trigonometria. É a parte dos ângulos de 30, 45, 60, que é o Jingle Bell, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Temos várias nuances, várias paródias para essa mesma tabela, tá? Mas o importante é você decorar. Se decorou essa, ou decorou o Vamos Pular, 1, 2, 3, do Vamos Pular, do Sandy Júnior, também tá tudo certo. Aí, depois disso, você está pronto para mergulhar de cabeça aqui com Derek Morgan nos exercícios, que é a que a gente se vê na próxima aula. E agora eu coloquei aula 9. Consegui mudar. Aula 9, fim, tá? Então, tudo que ficou obscuro que vocês viram pela primeira vez, a gente vai desobscurecer, se essa palavra existe, na aula de exercícios. Então, até a aula de exercícios. Muito obrigada pela atenção e beijos. Vamos dar tchau, Mimi? Dê tchau, Mimi. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.